Todos nós passamos por problemas, todos nós passamos por situações difíceis. Nenhum de nós está imune de não ter que enfrentar as tempestades na vida, as dificuldades na nossa vida. Jesus disse em João 16:33, ele disse: no mundo tereis aflições. Ele deu uma afirmação dizendo que terão aflições, dias difíceis, dias preocupantes. Mas ele também deu uma afirmação que é uma garantia: eu venci o mundo. Ele também nos garantiu que se eu tiver paz e confiar nele, eu também vencerei o mundo, também vencerei as adversidades que por nós aparecem, que se levantam diante de nós. Em tudo que nós estamos passando, nós temos que entender que, infelizmente, desculpe a expressão que eu vou usar, mas um evangelho deturpado, mentiroso, enganador, que muitas pessoas acabam ainda infelizmente caindo nisso, que é o evangelho que não produz problema, que você não vai ter dificuldade, que você é o lindo, é a linda, que você tudo recebe de graça, que você não precisa se esforçar, que você não precisa lutar contra os problemas que se levantam. E isso, infelizmente, dado o motivo de que as pessoas querem se segurar, se apoiar em alguma coisa para ajudar. Ela quer um degrau para poder subir ela quer subir um degrau e ela precisa de um apoio. E algumas pessoas, para serem apoiadas, elas acabam escutando essas conversas destes pastores que dizem que está tudo bem quando não está tudo bem. E digo isso para você até inclusive usando as palavras de Deus, falando a Jeremias, dizendo: ai daquele profeta que diz que está tudo bem e quando não vai nada bem. Está tudo indo cada vez piorando mais, a vida espiritual do povo cada vez mais fraca, cada vez menos oração, cada vez mais afastado do templo, cada vez mais afastado de Deus, cada vez mais abraçando o pecado, abraçando o mundo entrando dentro da igreja. Veja que muitos tristemente têm feito isso, que a igreja está sendo tratada como o marketing de uma empresa, que se a pessoa não consegue angariar pessoas pregando o evangelho, ela cria coisas atraindo as pessoas. É como um mercado, como uma loja que não vende, para atrair cliente, começa a trazer coisas que não são das Sagradas Escrituras. Começam a fazer loucuras, começam a usar a PNL, começam a usar a ataque mental das pessoas, faz as pessoas começarem a chorar igual criança, fazendo o emocional das pessoas serem ali motivado por alguma conversa, regressões e tantas coisas aí que poderia aqui enumerar várias coisas que têm acontecido, não só hoje, sempre aconteceram, mas hoje cada dia mais cresce esse negócio. E ainda mais a fome que as pessoas têm de descobrir o amanhã, que é a fome de você receber a profecia, receber a revelação do CPF, a revelação do que vai acontecer amanhã. E eu não desdenho que Deus traga revelações, fale por profecia pela boca dos santos de Deus, mas, tristemente, as pessoas têm usado deste meio com a intenção de as pessoas terem consciência que nenhum problema chegará até elas, que elas não terão dificuldades na vida, que elas não passarão por problemas. E aí é onde mora o ponto-chave para a mensagem que hoje vamos aprender. Se vamos viver com Jesus, nós temos que entender que se o Cristo de Deus padeceu nessa vida, enfrentou aflições, dificuldades, calúnias, mentiras, embaraços que tentaram colocar Jesus, tantas vezes fizeram isso, aí nós viemos ouvindo pessoas dizendo: com você nada de ruim vai acontecer. E eu não quero, isso aqui não é uma profecia do mal para você. Não é a intenção de que você aceite sofrer. Mas como acontece coisas difíceis com quem faz tudo certo, com quem anda com Deus, como aqueles que não andam com Deus, também acontecem coisas ruins. Não há uma garantia de Deus que se você servir a Cristo, você não vai enfrentar aflições. É ao contrário. João 16:33 fala que nós vamos sim ter aflições. Só que antes dele dizer que vai ter aflições, ele anuncia que a palavra que eu tenho dado para vocês, o ensinamento que eu estou trazendo é para vocês manterem a paz, vocês manterem-se sossegados diante dos problemas que podem surgir, diante dos dias que parecem que não vai terminar mais. A gente tem que aprender isso.
Há momentos da vida que são difíceis. Eu me lembro do apóstolo Paulo, lá antes de chegar na ilha de Malta, a embarcação está quase afundando, 14 dias sem comer nada, até o momento que eles veem que a morte estaria chegando para levá-los, para tragá-los. Mas Deus disse, olha, fique tranquilo, que todos que permanecerem fiéis e acreditarem no que você falar, Paulo, acredite eles, acredite você, que vocês vão passar por essa navegação ilesos. E assim aconteceu. Quer dizer, tem dias que a tempestade vem, tem dias que a situação difícil vem, mas há uma garantia do Senhor que se você manter a paz, se você continuar confiante no Senhor, sem ficar ansioso, sem ficar preocupado com o que vai acontecer amanhã. Ai, pastor, eu estou preocupado com o que vai acontecer o ano que vem. Você nem terminou esse ano ainda, filho de Deus. Você nem terminou 2025, você já está apavorado com 2026. Você já está preocupado. Eu fico escutando as pessoas dizendo aí, porque se continuar do jeito que está o governo, eu vou embora do país, não sei o quê, não sei o quê. Meu amigo, minha amiga, está na hora de você colocar sua confiança em Deus e não nos homens. Está na hora de você começar a fazer como está descrito em Provérbios, capítulo 6. E se você aprender do Senhor, de verdade, de coração, você vai confiar no Senhor e não vai se estribar, você não vai errar por confiar no seu pensamento, nas suas ideias. Porque as ideias dos homens, muitas vezes, um dia é uma coisa, outro dia é outra. Já percebeu isso em você? Que um dia você pensa de um jeito, outro dia você pensa de outro? A mesma coisa, na mesma realidade, você pensa de forma diferente de um dia para o outro. Então o homem é inconstante, o ser humano sozinho, sem uma palavra e direção de Deus, nós estamos perdidos. Então o Senhor Jesus nos dá uma lição, e é nessa lição que eu quero abrir com você em Marcos 4, a partir do versículo 35. Bem conhecido texto, aqui se fala quando Jesus apazigua a tempestade, mas eu quero tirar lições com vocês aqui. Diz assim, e naquele dia, sendo já tarde, disse, palavras do Senhor Jesus falando aos discípulos, passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos. Bom, o início da mensagem, o próprio Cristo traz o recado. Gente, está tarde, é tempo que nós deveríamos nos recolher para dormir, mas nós temos uma obra muito importante a fazer, mesmo sendo tarde, nós temos que atravessar para o outro lado da margem deste mar. Agora, o grande, vamos dizer assim, o ponto-chave das palavras de Jesus é, nós vamos atravessar para o outro lado. Então, independente do que possa surgir no meio do caminho, se tempestade, se mar revolto, se animais ali, talvez baleias, tubarões, o que pudesse vir ali, por mais que pudesse ser dificultoso a travessia, o Senhor disse, nós vamos passar para o outro lado. Uma coisa relevante e importante, que Jesus, ele sempre estava em comunhão com o Pai. Ele dizia, eu e o Pai somos um. Ele sempre levantava na madrugada e orava. Jesus terminou um dos maiores sermões que a Bíblia traz de Jesus, o Sermão da Montanha, depois da multiplicação de pães e peixes, multidões estão do lado dele, cansados que estavam. Acredito que Jesus também estava cansado, depois de 3 dias de muito trabalho. Ele fala, nós vamos passar para outra margem. E quando ele fala isso, me dá aqui um entendimento de que muitas pessoas, quando elas estão fazendo algo para Deus, que elas estão cansadas, muitas vezes elas fazem de qualquer jeito. E aqui mora um problema, porque às vezes a gente está lidando com a vida espiritual de qualquer jeito. Porque tudo que se faz na obra de Deus mesmo, obra do Senhor, tudo que se faz é espiritual. Jesus mandou, pega o barquinho, pega os remos e vamos navegar para o outro lado da margem.
Isso é espiritual. Mas, pastor, não é um ato carnal, humano, de pegar o barquinho, entrar no barco, remar, sim, mas tudo que é direção de Deus é espiritual. Jesus não tomaria tal decisão se não houvesse direção de Deus. Então, toda a direção do Senhor, ela é espiritual para nós. É algo que vai nos ajudar, vai nos fortalecer a vencer esse tempo, a vencer aquele momento. Sendo tarde ou não, você tem que passar para outra margem. Você tem que passar para o outro lado. Então, a direção de Deus foi dada. Independente do que possa acontecer, Deus nos vai dar vitória. Nesse ato, e nesse fato, e nessa posição de ter uma palavra, aí você pode falar, nenhum mal me acontecerá, porque Deus me deu uma palavra, Ele me deu a direção, então, por mais que aconteçam situações, eu tenho certeza que eu vou sair-me vencedor deste momento. Agora, entrou na embarcação, estão caminhando, e diz a Bíblia que Jesus estava na popa dormindo. A popa do barco, se você tiver uma noção, conhece um pouquinho, é a parte da frente do barco. Eles não estavam num navio, eles estavam num barco simples. Eles estão, os 12 discípulos, e Jesus está bem na popa do barco. E uma tempestade muito forte se levanta. Se você já esteve muitas vezes no mar, ou até mesmo no rio, quando o vento é muito forte, as ondas, elas fazem o barco, a ponta do barco, principalmente o barco todo, mas principalmente a ponta do barco, ela sobe muito alto e baixa de uma vez, assim fazendo que quem está dentro pule, balance ali. Imagine Jesus, aqueles raios fortes descendo do céu, aqueles ventos fortes mexendo a água, mexendo o barco virava para lá, virava para cá, e a Bíblia diz que Jesus dormia um sono profundo. Por que nós temos consciência de um sono profundo? Quem que em sã consciência, naturalmente, no meio de uma tempestade, dorme tão profundo, no meio de tanto barulho, no meio de tanta coisa acontecendo ali, e ele está dormindo de maneira tão profunda que é necessário alguém acordá-lo. Quando que é necessário alguém acordar, gente? Quando a gente dorme e passa do horário. Quando a gente dorme, né, sem pensar o que tem amanhã. Eu vou dormir para descansar. O salmista Davi disse, olha, eu deito e eu durmo porque o Senhor me sustenta. Eu tenho certeza que eu estou habitando no Senhor. Isso me dá uma confiança que se eu deitar agora, Deus vai me guardar, vai dar tudo certo. Agora, qual é o grande problema dos últimos tempos da nossa vida? Não são os barquinhos, não são as tempestades, como Jesus está lá dentro do barco, não. Os dias de hoje são as ansiedades pelas coisas que estão para acontecer. Você deita para dormir, você não dorme, você não descansa. Tem gente que ao invés de dormir, ela fica igual quando a gente põe um bife na chapa, ou ela vira para cá, ela vira para lá, e vira para cá, e vira para lá, não dorme. Tem gente que se não dormir com um medicamento ansiolítico, se ela não tomar algum medicamento, ela não fecha os olhos durante a noite. Tem pessoas que ela passa a noite toda mexendo no celular, ela passa a noite toda assistindo alguma coisa na televisão porque ela não consegue dormir, ela não consegue deitar e dormir. Ela não consegue tirar os olhos dessa vida natural, ela não consegue ter paz. Ela está ansiosa, está preocupada com dinheiro, preocupada com dívidas, preocupada com o trabalho, preocupada com o casamento, preocupada com os filhos. Se você estiver habitando no Senhor, você vai deitar neste barquinho, por mais que estejam muitas ondas açoitando a sua vida, muitas tempestades açoitando a sua vida, você vai se manter ileso, porque você está seguro, habitando no Senhor. Quando estamos confiados numa palavra, numa direção de Deus, nós não precisamos nos preocupar. Claro que acredito que muito claramente os discípulos, tendo condições de orar, de repreender aquele mal, eles não fizeram. Como às vezes acontece com você. Por que dentro do barco, vamos fazer o seguinte, eu vou ler e vou comentar o que eu iria falar agora, eu vou comentar depois do que eu li aqui, ó, o versículo de número 39, diz assim, ó, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te.
E o vento se aquietou e houve grande bonança. Então, dentro do barco tem 13 pessoas, Jesus e mais 12 discípulos. Dentro desse momento, todos eles estão enfrentando o mesmo problema. Um dia você vai poder, já preguei algumas vezes, a Bíblia fala que todas as pessoas do mundo passam por aflições, passam por lutas. Em todo mundo há pessoas que sofrem de coisas iguais a você e até piores que você, que enfrentam coisas mais dificultosas que você. E estão de pé, estão vivendo a vida. Agora, triste é quando você vê pessoas que elas acham que o problema dela é único, ninguém tem problema como você. Ninguém tem que enfrentar dificuldades como você tem que enfrentar. Se Jesus está no barco com os discípulos no barco com Jesus, todos eles estão no meio do olho do furacão, no problema. A diferença de como você vai encarar a situação. Como que você encara os problemas que vêm diante de você? Ansioso? Preocupado? Nervoso? Explosivo? Gritando com todo mundo? Xingando todo mundo? Batendo todo mundo com palavras? Dando, aquela chamada, o coice ali do cavalinho, batendo nas pessoas, sempre dando palavras maldosas. Como que você lidar diante da situação que você está passando? Porque a diferença de que vai acontecer, que aconteceu dentro desse barco, foi a reação. Você diz que crê em Deus, que tem fé, mas quando vem uma situação, você já se desespera. A fé, ela é provada na hora que você precisa exercer a fé. A fé será provada na hora da batalha, na hora que a coisa aperta mesmo. Só que na hora que aperta o negócio, você corre para o médico, você corre para o remédio, entenda? Não estou dizendo que seja errado, há pessoas que têm uma necessidade do medicamento ali para poder se manter seguro, para poder manter a calma. Tem pessoas que têm essa necessidade, mas eu oro por você para que você não tenha mais necessidade de acordar e tomar um medicamento para você não ficar ansioso. Eu oro por você, para você acordar de manhã saudável, feliz, motivado, alegre, para frente, animoso. Jesus disse, quando ele falou lá em João 16:33, olha gente, se vocês vão passar por muitas aflições nesse mundo, porque o mundo é mau, o mundo jaz do maligno e o diabo vai tentar derrubar vocês, mas ele fala, tenha bom ânimo. Você precisa acordar animoso, você tem que dormir com ânimo. Vou dormir essa noite, vou descansar. Você sabia que muitas coisas no seu corpo, na sua saúde física, você está perdendo saúde por ansiedade, por ficar preocupado por coisas que você não precisava se preocupar? E eu não estou dizendo o fato de você cruzar os braços e deixar que tudo se exploda, não. O fato é, você está deixando essa situação dominar seu coração, que é diferente, é uma coisa diferente da outra. Se você está passando por um problema, confie em Deus. Deixar de dormir à noite vai pagar tuas contas? Vai resolver o problema? Não vai. Então a reação de fé vai mostrar para onde você está indo. Jesus tinha uma palavra, ele está descansando no meio da tempestade, porque ele sabia que ele chegaria do outro lado da margem. Ele sabia porque ele estava na direção de Deus. Agora vamos falar a verdade. Quando a gente não está na direção de Deus, a gente tem medo. Quando a gente está preocupado demais, é porque a gente está com alguma coisa errada. Tem alguma coisa ali que está impedindo. Estou na direção de Deus? Estou, pastor. Estou na direção de Deus, estou ouvindo a palavra, tudo que a palavra tem tratado no meu coração, eu tenho praticado, tenho feito exatamente conforme tenho ouvido. Ah, meu irmão, você vai ser feliz, você vai ser uma pessoa que tudo que você fizer, Deus vai honrar você. Não há garantia de ausência de problemas, mas quando eles vier, a mão do Senhor sustentará você. Agora, quando Jesus despertou, ele desperta e chama esse povo de gente incrédula, né? Ele chama assim, por que vocês são tão tímidos, ainda não tendes fé? Jesus perguntou, puxa, mas vocês não têm fé para fazer uma oração e falar, mar, cala-te? A pergunta é, Jesus usou algum poder estratosférico, o poder ali de usar a força do mar? Jesus não usou poder como as pessoas pensam, ele usou da palavra. É assim que tem que ser. Você precisa usar a palavra. Está determinado que no nome de Jesus
este mar que está tentando me afogar, me afundar, eu repreendo este mal. Ah, pastor, mas o meu problema não é o mar, não, é um câncer. Então eu repreendo este câncer. Câncer, sai do meu corpo agora. Pastor, o meu problema é uma doença, é isso, é aquilo. Você vai se levantar contra este mal e dizer, eu repreendo este mal. Jesus disse, cala-te, ou seja, você amigo, amiga que me assiste agora, você tem que olhar para Satanás e falar, cala-te. Você não vai me afundar, você não vai me desanimar, você não vai me fazer desistir da obra de Deus. Você tem que falar, demônio, cala-te. Você tem que aprender a posicionar-se. A fé, muitas vezes, que você tem não está operante, principalmente pelo fato de você tristemente, digo isso com tristeza, tristemente, na hora do aperto, você não tem palavra no coração. Você vai para a igreja, você lê a Bíblia, mas quando vem o confronto que você tem que enfrentar, você não usa a fé porque a palavra não fica no seu coração. Desculpe, mas você já ouviu ler o texto de Romanos 10, que a Bíblia fala? 10, 17? É ouvindo e ouvindo. É ouvir com os ouvidos, mas deixar essa palavra entrar no coração. Tem pessoas que a palavra só entra no ouvido. Ela escuta agora, fala, é verdade, eu tenho que fazer, mas não faz. Ela ouve, humanamente falando, mas não pratica. O ouvir e ouvir é ouvir e praticar. Aquilo tem que ficar ressoando. Por que está escrito ouvir e ouvir? É como um eco. O eco, no lugar que faz eco, o ambiente que faz eco, você fala uma coisa aqui, aquilo vai falando novamente. Ouvir e ouvir é a palavra tem que ecoar, tem que mexer com você. Para que a hora que vier a tempestade, aquela palavra que já está dentro de você começa então a reagir com palavra. A ação da fé é você orar crendo e o milagre acontecer. Jesus reagiu como na hora que ele acordou? Ele levantou e disse, cala-te, mar. A pergunta é, quem dos discípulos que está no barco não sabia dizer, mar, cala-te? Vento, cala-te? Quem deles não conseguiria pronunciar essa fala? Porque foi simples. Por que tem coisas que você não faz? Porque você sabe que você não está em comunhão com o Pai. Porque se estivesse em comunhão, você falaria e Deus operaria. Agora, basta você entender qual que foi a ação do Senhor Jesus. Ele levantou e determinou e aquilo aconteceu. E você tem que aprender a fazer isso. Tempestades sempre vão vir, lutas sempre vão vir. Mas quando você está na fé, na palavra de Deus, você pode determinar que aquele mal sai e aquele mal tem que parar. Agora, se você está ansioso, preocupado, que vai ser amanhã, que vai ser do ano que vem, ai meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? A tua palavra, a palavra sua, está sobrepujando a palavra de Deus. A tua palavra está sendo maior do que a palavra de Deus. Eu vou contar uma coisa para você. Confiar em si mesmo será uma das piores coisas que você faz. Confie na palavra de Deus. Confie em Cristo e estarás seguro. Assim você vai estar seguro, assim bem como a palavra de Deus diz. Amém? Esteja livre deste pensamento que vai dar tudo errado. Pelo contrário, se vierem problemas, você vai orar e o mal vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Eu peguei minha xícara com água, pegue você também seu copo com água e oremos juntos agora em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós chegamos mais uma vez diante de Ti e com fé no coração para repreender tudo que não presta. Toda essa tempestade que levantou-se na vida dessa pessoa que gasta muito dinheiro com medicamento, ela bebe medicamentos o dia todo, ela deixa até uma garrafinha de água, não só para se hidratar, mas ela deixa uma garrafinha para tomar tanto medicamento durante o dia. Por isso eu te peço, Pai, que essa pessoa seja liberta destes medicamentos, que ela seja liberta desses vícios, que ela seja liberta de toda enfermidade no corpo, enfermidade psíquica, que o médico já receitou o remédio tarja preta para essa pessoa dormir, porque ela vive nervosa, ela vive com medo de que aconteça algo ruim, ela vive com medo de ser mandada embora, ela vive com medo de perder o casamento, vive com medo de perder tudo na vida. Em nome de Jesus, Satanás, eu lhe dou uma ordem agora, saia! Cala-te de falar aos ouvidos dessa pessoa. Eu determino que toda obra do diabo, do inferno, que se levantou nesta casa, saia. Vá embora
e não volte nunca mais, em o nome de Jesus. Se você crê, diga eu creio e diga graças a Deus e beba desta água junto comigo em nome de Jesus.